Olá pessoal! Neste vídeo falaremos um pouco do mundo espiritual. Entidades que agem em nossa dimensão, tanto entidades não humanas, como entidades humanas. Estas entidades operam fora do espectro de frequência da vista humana, ou o que se conhece como luz visível. Quando se observa pelos olhos, não estamos vendo tudo que existe no espaço que estamos observando, ou o que chamamos de espaço. Estamos na verdade observando apenas uma diminuta faixa de frequência, a qual nossos 5 sentidos têm acesso. É como uma emissora holográfica de TV, e está compartilhando o mesmo espaço com o restante da realidade. A ciência chama de universos paralelos. No mesmo espaço em que eu ou vocês estamos agora, encontram-se todas as emissoras de rádio e TV, que estão transmitindo para o Brasil. Nós não conseguimos vê-las e elas não interferem entre si. Tem sinais de internet em nosso ambiente neste exato momento, mas não somos conscientes deles. Mas se você pegar um aparelho celular, ou um PC, e o conectar a essa internet sem cabo, de repente através do éter surge o sinal da internet na tela do seu telefone ou computador. E esta forma física, este corpo no qual eu prefiro chamar de computador, nos sintoniza com certas faixas de frequências, que são as que percebemos através dos 5 sentidos. Mas no mesmo espaço existem outras faixas de frequências, ou seja, outras dimensões da realidade, as quais compartilham o mesmo espaço. Agora, na maior parte do tempo não somos conscientes delas, assim como as emissoras de TV não são conscientes das outras. Porém, naturalmente você sabe que se você sintonizar uma emissora de rádio, que se encontra muito próxima da outra, teremos interferências naquelas duas estações de rádio, interferindo uma com a outra. E isto é que pode acontecer com estas realidades, onde existe uma outra realidade muito próxima de nós, no espectro de frequências. De fato, pode-se produzir um cruzamento entre as duas. E geralmente isto acontece de forma proposital, quando se realizam rituais satânicos. É para criar um ambiente energético, do modo pelo qual o ritual é conduzido, pelo qual se permite que se abra uma janela vibracional, um portal permitindo a essas entidades entrarem no ritual. Os satanistas não usam estes pentagramas por diversão ou simbolismos. Talvez alguns sim, como os incautos, que não entendem, mas os que estão realmente envolvidos, entendem como funciona a realidade e como manipular. Os pentagramas e os símbolos variados usados no satanismo, como o pentagrama invertido e o clássico símbolo satânico com um círculo ao redor, são campos vibracionais. É por isso que realizam isso nos rituais, e as entidades podem então entrar nesta realidade, a faixa de luz visível, a que podemos ver dentro desse campo vibrante. Há certos pontos onde existem vórtices dentro do campo energético da Terra, e estes vórtices, enquanto giram, estão basicamente em lugares onde a conexão entre esta dimensão e outras dimensões é muito mais estreita e mais próxima, devido à natureza do vórtice. Basicamente fazendo girar duas dimensões juntas, de fato. Então quando se realiza esses rituais desses vórtices, fica mais fácil, energeticamente, manifestar essas entidades. Uma vez que se abre um portal de outra dimensão, torna-se impossível controlar quantos espíritos passarão para o nosso lado. Somente os espíritos negativos são conjurados através de rituais. Existem os espíritos neutros também que ficaram presos em nossa dimensão após deixarem os seus corpos físicos, e não seguiram o fluxo natural da luz. Geralmente estes são os que agem naturalmente como se ainda fizessem parte do nosso mundo físico. Muitas das vezes por não ter o conhecimento do seu próprio self, eles vivem desorientados, criando seu próprio mundo através de suas consciências.
quase sempre são registrados por câmeras de segurança, ou câmeras portáteis. Reparem neste ser. Inacreditavelmente, ele parece estar com muita dificuldade para subir uma simples ladeira. Sem se dar conta que ele não precisa ficar de pé no chão, simplesmente porque ele não possui mais um corpo físico, e sim um corpo etérico. Mas a sua consciência está totalmente focada em nosso mundo físico, e provavelmente estão ocorrendo flashes dos últimos instantes que ele ainda estava vivo, lutando para se manter de pé. Este é o vórtice de repetição mental, que ocorre durante uma morte traumática, ou suicídios. Este outro foi flagrado por uma câmera atravessando o portão. Provavelmente para entrar em sua residência. Acreditando nisso, ele caminha naturalmente como se estivesse fazendo parte ainda desta nossa terceira dimensão. Podemos arriscar e dizer que este era o percurso feito por ele, durante sua estadia aqui conosco. Depois de tomar consciência da sua morte física, o espírito de baixa evolução não aceita ajuda do alto. Porém, ele continua a vivenciar seus vícios e a negativar seu mental. Energeticamente, ele passa a cair de faixas vibratórias e assumir seu polo negativo. Ele é atraído a espíritos com o mesmo padrão energético e vibracional, formando falanges e assumindo um grau dentro da hierarquia das trevas. Aprendem a manipular energias e as usam contra seus desafetos que ainda estão vivos, e contra os espíritos de luz. Unem-se a praticantes de magia negativa e, muitas vezes, se fazem passar por algum ente querido. Mas não passam de espíritos trevosos de pouca evolução. Alguns espíritos trevosos não se contentam apenas em derrubar coisas dentro de casa, mas acumulam energia suficiente para levantar um ser humano. Outros resolvem se manifestar em lugares bastante peculiares, como em um casamento, por exemplo. O polo positivo que moldou sua aparência humana não consegue mais enviar energias para dar sustentação a esta aparência. E então o ser passa a perder sua fisionomia e a assumir aparências monstruosas.
Os espíritos negativos obsediam uma pessoa para vivenciar seus vícios. E agredir fisicamente, para se vingar ou para agradar algum praticante de magia negra que, através desta prática negativa, solicitou seus serviços. É o uso da mentira e da enganação. Há aqueles espíritos que preferem se acoplar na aura de certos indivíduos, como neste vídeo da câmera de um elevador. A tendência natural do espírito é deixar que o corpo seja entregue ao pó da terra, que é de onde viemos, e imediatamente voltar para o Criador. Mas na verdade não é isso que acontece. A nossa condição mental nos prende a esta dimensão, nos deixando na maioria das vezes vagando sem rumo. As Escrituras também nos orientam sobre esta questão em Eclesiastes 12, 7, onde diz: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Eclesiastes 12, 7. Somos influenciados por forças ocultas da sombra e da luz o tempo todo, embora grande parte das pessoas do vídeo nem sequer imagine essa realidade. As forças das sombras que seguem uma hierarquia baseada no poder e no conhecimento. Conhecer estas hierarquias e entender como trabalham é fundamental para sabermos como proteger a nós mesmos e a todos que amamos. Após deixarmos o corpo físico, nos deparamos com uma nova e diferente realidade. A adaptação a essa nova condição se torna um grande desafio. Embora este assunto seja um tanto complexo, com a mente aberta, torna-se mais fácil compreendê-lo. Ao compreendermos o mundo espiritual, poderemos com facilidade entender qual é o nosso objetivo aqui na Terra. E com certeza saberemos como agir quando chegar o nosso dia de deixar o corpo e acessarmos a nossa condição natural, que é a condição espiritual. A alienação que nos induz ao erro e à escravidão mental não se limita apenas aqui na Terra, mas também de forma bem invasiva no mundo espiritual, onde espíritos negativos e até mesmo não humanos tentam nos manter perdidos e desavisados, afastando-nos da verdade, pois só assim eles conseguem nos manter escravizados, atrasando a nossa evolução espiritual. Um espírito não esclarecido,
chega do outro lado praticamente sem consciência do que está acontecendo. Não acredita já estar morto. Continua a agir como se ainda estivesse vivo. Depois do enterro, volta para casa e tenta se comunicar. Como ninguém responde às suas perguntas, fica desorientado. Não aceita auxílio de outros espíritos que vieram para ajudar. Como sempre lhe disseram que os bons vão direto para o céu, e como uma pessoa nunca se julga má, ele fica esperando que os anjos venham buscá-lo. Como os anjos não aparecem, alguns ficam anos ou séculos na sua casa, no local da morte ou junto com os seus bens, tesouros ou pertences. Não é de hoje que pesquisadores vêm se dedicando a obter imagens fotográficas, ou registros em vídeos, do que julgam ser a outra dimensão, ou qualquer que seja a denominação escolhida. Mas incrivelmente, a maior quantidade de registros destes espíritos em imagens fotográficas, são ocorridos de forma aleatória, deixando as pessoas envolvidas bastante surpresas. No entanto, ainda não se sabe o motivo que possibilitam estas câmeras conseguirem registrar o que os nossos olhos não conseguem ver. Embora muitos não acreditam que há essa possibilidade, existe uma forma na qual podemos obter resultados satisfatórios de que isso seja possível. Quando enviamos o comando para uma TV, através de seu controle remoto, certamente não é possível se observar o feixe de luz que é emitido do controle para a TV. Mas se você ligar a câmera do seu telefone celular, e apontar para a unidade óptica do controle e acioná-lo, você poderá ver o feixe de luz, que antes era impossível ver a olho nu. Talvez este seja o caminho, o ponto de partida pelo qual devemos focar para descobrirmos esta possibilidade de registro feito pelas câmeras. Segundo a física quântica, nós somos pura energia, e assim eu também creio. Não existem muitas diferenças entre o feixe de luz e o nosso espírito, pois ambos somos energias que estão sendo moldadas por ondas de vibrações diferentes. É esta mesma energia que anima um corpo, que também é composto de trilhões de átomos que estão vibrando cada um em sua determinada frequência, dando forma a nossos órgãos, nossos ossos, os vasos sanguíneos, a pele, os cabelos e os outros componentes que formam essa engenhosa máquina desenvolvida e adaptável ao nosso ambiente que chamamos de corpo humano. Podemos afirmar que o avanço da tecnologia eletrônica, como as câmeras espalhadas por diversos ambientes, tem suas utilidades, no que diz respeito ao mundo espiritual, tornando visível o que por muitos séculos era invisível. Este mundo onde todos nós fazemos parte, um mundo no qual também há alienação e escravidão, onde seres dotados de conhecimentos se aproveitam como podem, enganando e aprisionando espíritos que ficaram retidos nessas dimensões baixas. Há também espíritos que trabalham para a luz, nos livrando do perigo, sem ao menos notarmos sua presença. De fato é um mundo muito semelhante ao mundo em que vivemos, onde habitam espíritos bons e espíritos más. A existência deste mundo espiritual não depende do fato de você acreditar ou não. Isso está muito além de suas crenças ou religiões. Somente as pessoas que de alguma forma já tiveram experiências desta magnitude é capaz de compreender uma fração sobre esta realidade. Curiosamente, neste vídeo podemos observar algo muito estranho. Um ser foi filmado adentrando nossa dimensão como se estivesse caindo, totalmente na vertical, e logo em seguida segue andando como se não tivesse acontecido nada. Neste outro, foi registrada uma figura feminina atravessando as gavetas de um necrotério. Neste outro vídeo, registrado por um funcionário de um aeroporto, podemos ver inúmeros passageiros atravessando uma plataforma, andando rapidamente como se estivessem desembarcando de um avião, mas o problema é que não há nenhum avião estacionado ali.
Seriam passageiros de uma aeronave que caiu? E nunca chegou a aterrissar neste aeroporto? Esta é uma pergunta que nunca teremos a resposta. É realmente impressionante a quantidade de eventos paranormais que nos cercam a todo instante. Dois mundos que se encontram fundidos, duas realidades que interagem entre si, investidas invasivas. E possessões através de objetos inanimados. São mais frequentes do que imaginamos. Pense em uma realidade onde os habitantes nunca dormem. E estes habitantes aparecem em diversos lugares, até mesmo em lugares que nem imaginamos. Como neste vídeo, onde um rapaz está se filmando em seu quarto. De repente vê algo lhe observando. Ele rapidamente se levanta e puxa a cômoda, comprovando que não há nada ali. Mas na verdade havia sim. Basta dar um zoom na imagem, e podemos ver o rosto de uma criança, mesmo sendo em um lugar onde jamais caberia alguém, visto que a cômoda está quase encostada na parede. Muitos espíritos que estão à nossa volta não têm intenção de nos prejudicar. Geralmente são atraídos por nós mesmos, dependendo do nosso estado vibracional. E são espíritos que preservaram a mesma aparência de quando ainda estavam em nosso plano. Somente os espíritos negativos não conseguem preservar sua aparência. Seu ódio, insatisfação e desejo incontrolável por vingança moldam toda a sua forma e definem sua aparência. Muitas entidades aparecem através de espelhos. Enquanto outras não humanas, e nada amigáveis, são invocados por curiosos. Se há algum espírito neste lugar, que se manifieste por meio deste espejo. A ponto de se manifestarem também através de espelhos. Existem muitas coisas entre o céu e a terra cujo não sabemos nem a metade. Mas sempre teremos a certeza de que um dia passaremos para o outro lado e veremos tudo de um outro ângulo.
Em todo lugar ao redor da Terra, são registradas imagens de seres espirituais em nossa dimensão. Seres que de alguma forma procuram chamar a nossa atenção e na maioria das vezes procuram interagir com a gente. Uns de forma pacífica, e outros de forma negativa. Em alguns casos muitos deles se apresentam de uma forma bem hostil, no intuito de nos atacar e ferir. Enquanto outros incorporam e assumem o controle total de certas pessoas para realizarem seu intento, que na maioria das vezes é muito malicioso. Uma pessoa conseguiu registrar um ser muito estranho em um parque muito movimentado. E aparentemente não está sendo notado pelas pessoas que se encontram ao redor. Este ser tem uma aparência humanoide, porém possui um par de chifres. Neste outro registro, uma câmera de segurança flagrou algo que inicialmente parecia um vândalo rasgando um cartaz colado no muro. Mas quando esta criatura se vira e começa a andar, nota-se que não se trata de uma pessoa, e sim de algo muito incomum que não se parece com nada desta nossa dimensão. Neste outro vídeo, a câmera conseguiu registrar algo que somente esta criança estava vendo. E o mais interessante é que o menino não aparentou em nenhum momento estar com medo. Era como se já estivesse acostumado a ver este espírito em sua casa. E logo depois, quando a câmera volta a filmar em direção onde apareceu este espírito, ele já havia desaparecido. Outro registro interessante foi este, onde um grupo de pessoas conseguiram filmar uma sombra bem no canto de uma parede. Notem que parece que este ser negativo está querendo se manifestar, mas por algum motivo, está tendo problemas. Ele aparece e some algumas vezes e de repente uma das pessoas que estava presente começa a chutar esta sombra. Mas como esta aparição se encontra em outra dimensão, os chutes não provocam nenhum efeito.
Este outro registro foi feito de uma câmera acoplada dentro de um carro. No vídeo é possível notar que um espírito se manifesta em cima da carroceria de uma caminhonete. Embora parecesse uma pessoa com um pano na cabeça, o fato desta imagem se vaporizar no ar anula toda essa suspeita, deixando bem claro que possa se tratar de uma entidade. Nós nunca estamos realmente sozinhos. E esse vídeo é a prova disso. No início do vídeo, podemos ver 3 mulheres nesse brinquedo em um parque de diversão. Mas antes mesmo do vídeo terminar, a terceira mulher desaparece completamente. Onde teria ido essa mulher? Será que ela caiu do brinquedo, ou simplesmente nunca esteve lá fisicamente? Algumas pessoas afirmam que esta menina perdeu sua vida neste brinquedo há 2 anos antes da gravação deste vídeo. Mas quem realmente sabe? Essa é uma verdade que talvez nunca saberemos. Dois jovens são surpreendidos por um espírito negativo que se comporta de uma maneira bem hostil. Atacando um dos jovens, enquanto o outro tenta retirá-lo dali. Podemos ver através da câmera esta sombra escura puxando um dos rapazes enquanto o outro tenta afastá-lo. Neste outro, podemos ver uma pessoa sendo empurrada por uma força invisível na qual a câmera não conseguiu detectar. Outro caso bastante estranho foi filmado dentro de um elevador. Onde uma outra mulher é atacada e jogada contra os cantos por algo invisível durante alguns segundos. Até que o ataque cessa, e finalmente ela consegue se retirar do local. Neste outro vídeo, foi registrado também o momento em que um menino é agredido por trás enquanto estava em cima de um imóvel. Neste vídeo a câmera consegue fazer o registro do ser que o agrediu, empurrando-o com muita força e desaparecendo logo após o ataque. Neste outro flagrante de uma câmera interna, uma mulher foge rapidamente ao ver uma sombra escura parando na sua frente. Assim que a mulher volta, correndo, a sombra corre atrás dela. Podemos observar também que as luzes do local piscam por alguns segundos, talvez por influência da entidade. Ao contrário do que muitos acreditam,
O mundo espiritual é um fato, e sem ao menos percebermos, nós estamos entrelaçados entre estes dois mundos. E mais cedo ou mais tarde, passaremos para este outro lado. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.